Então, módulo 42, tá apagadinho aqui, ó. Da frente 2, esfera e suas partes. Então, esse módulo 42, primeiro, né, vamos falar da esfera e depois o módulo 42, as suas partes, tá? Que seria outro capítulo aí, tá? Bom, o que eu tenho que lembrar? Se eu tô na geometria espacial, eu preciso calcular área e volume, tá? Bom, o que é área? É toda a superfície. O que é volume? É o que cabe dentro. Então, sem demonstrar fórmulas, tá? Que isso matematicamente é impossível no ensino médio, né? A gente trabalha com as fórmulas prontas, né? Ó. Então, o que eu entendo por uma esfera? Esfera, tá? É o que nós conhecemos da bola, tá? É uma figura geométrica espacial. É diferente do círculo e da circunferência. Eu entendo que a circunferência, como exemplo, eu dou um anel, que é vazado, tá? E o círculo, eu dou como exemplo uma tampa de uma latinha, que é fechadinho, mas é plano, tá? Então, a circunferência e o círculo pertencem à geometria plana e a esfera pertence à geometria espacial. Então, o que devemos saber, tá? Como é que eu calculo toda a esfera, tanto quanto o círculo e a circunferência? Ela tem o segmento que vai da extremidade, do centro até a extremidade da circunferência, também chamado de raio, tá? Como ela pode ter o diâmetro, que vai de uma extremidade a outra extremidade da esfera, passando pelo centro. Eu sei que o diâmetro é o dobro do raio e o raio é metade do diâmetro, tá? Isso são coisas básicas aí dessa geometria. Muito bem. Como é que eu calculo então, ó? Sabendo que, tá? Basicamente, o centro da circunferência, a extremidade, é chamado de raio. Qual é a fórmula para se calcular a superfície ou área de uma esfera? 4πr ao quadrado. E qual é a formulazinha para se calcular o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo, tá? Duas fórmulas novas aí, dentre tantas que vocês têm, tá? Bom, vimos a secção do cilindro, vimos a secção do cone, né? Vimos agora também a secção da esfera. O que é a secção? É um corte, tá? Vamos imaginar a esfera uma laranja. Se eu cortar a tampinha da laranja, o que eu fiz? Eu fiz uma secção horizontal. Eu arranquei a tampinha, tá? Então, se você olhar a laranja de cima, aquela tampinha que eu arranquei, ela é um círculo, tá? Então, quando eu arranco uma parte, eu faço uma secção plana da esfera, tá? Se eu olho de cima essa esfera, essa figura que formou é um círculo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o que eu tenho que destacar quando eu faço uma secção, tá? Eu cortei essa tampinha aqui, tá? A tampinha da laranja. Isso aqui, ó, é a distância da secção ao corte. Aliás, da secção ao centro, tá? Este aqui, ó, é o raio da circunferência dada, tá? E este aqui é o raio da secção. Então, olha, um é Dzinho, outro é R maiúsculo e R minúsculo. Se perceberem, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Logo, eu aplico Pitágoras. Quem é a hipotenusa? É rão. Quem são os catetos? R'inho e Dzinho. R ao quadrado é igual a R'inho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado, tá? Muito usado isso aí, se eu não tiver alguns dados aí no meu exercício, tá? Então, vamos ao primeiro exercício
do Enem. Ele ficou meio aqui, ó, a minha impressora tava acabando a tinta, mas vai dar pra ver, tá? Então, vamos lá. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar doces. Então, vamos lá. Se eu tô falando de um melão, o melão, e ele tem um diâmetro, eu vou lembrar que ele é uma esfera, tá? Então, o primeiro dado que eu tenho no exercício, com diâmetro medindo 10 centímetros. Então, olha, se o diâmetro é 10 centímetros, implica que o seu raio é a metade, 5 centímetros. Então, o que eu preciso, tá? O que mais que ele fala? Ele irá retirar uma calota esférica do melão conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio da secção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros. Então, o que nós temos aqui na nossa situação? Este é um melão, tá? Que inicialmente eu já sei que ele tem raio medindo 5. Então, olha lá, ó. O raio dele é 5. Ok? Eu posso dizer também, ó, que isso aqui, ó, é o raio dele, que é 5. Certo? Então, o que que vai fazer? Ele vai fazer uma secção, ele vai cortar esse melão para ele não rolar na superfície plana, tá? Quando ele fez essa secção, tá? O raio desse corte aqui, ele disse que passou a ser 3 centímetros, de pelo menos 3 centímetros, tá? Então, olha lá, o raio da secção formada, que é esse pedacinho aqui, ó, tá? É de 3 centímetros. O que ele pergunta, tá? Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros igual a. Então, quando ele fez esse corte, eu vou descobrir quem é esse pedacinho aqui, ó. Porque, na verdade, o que que ele quer? Ele quer esse pedaço, tá? Ele quer o H, que é a altura do corte da seção, tá? Seria a tampinha do melão. Então, o que que eu percebo aí, pessoal? Que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Aqui é a minha distância, aqui é o R grande e aqui é o R pequeno. Então, tranquilamente, tá? Eu vou trabalhar no triângulo AOB. Então, ó, no triângulo AOB, eu vou usar nosso amigo Pitágoras, que diz Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu consigo tranquilamente achar esse Dzinho aí, que é o segmento OA. Então, vai ficar, ó, 5 ao quadrado, 3 quadrado mais Dzinho ao quadrado, tá? 9 mais D quadrado é igual a 25. 25 menos 9 é 16. Essa distância aqui é 4. Então, ele quer saber qual a altura, tá? Que eu devo cortar para poder ter esse raio 5, tá? Então, se eu tenho essa distância que é 4, o raio é 5, quanto vai ser esse pedacinho azul? Então, vai ser o quê? O 5 menos o 4, que vale quanto? 1. Alternativa C. Bem tranquilo de fazer com relação a dados no exercício, né?
ok? Exercício número 2, bem apagadinho aí, mas eu falo. Calcule o volume de uma esfera de raio 3 raiz quadrada de 2. 3 raiz quadrada de 2 metros. Então, ele quer saber o volume, tá? Ele deu o raio, que é 3 raiz quadrada de 2. Ele pede para calcular o volume, tá? Como eu disse a vocês, fórmula nova para o volume. Olha lá, ó. 4/3 de πr ao cubo. Como é um exercício dissertativo, ele pode ficar em função de π. Então, vai ficar, ó, volume vai ser o quê? 4/3 de π raio ao cubo. O que talvez dificulte aí é elevar essa raiz aí ao cubo, mas nada com muitas dificuldades, tá? Então, vai ficar, ó, 4/3 de π. Quem é o raio? 3 raiz de 2 ao cubo. Então, eu vou elevar o número e a raiz ao cubo. Eu vou fazer devagarzinho para vocês entenderem aí, para quem não se lembra, tá? Então, vai ficar, ó, 4/3 de π, eu elevo o número e a raiz, 3 ao cubo, vezes raiz quadrada de 2 ao cubo. Ok? Então, vamos lá. Então, volume será 4/3 de π, 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 ao cubo, raiz quadrada de 2 ao cubo não tem raiz. Mas eu sei que o 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2. Não é? Posso tirar esse aqui, ó. Então, vai ficar 4/3 de π vezes 27 vezes 2 raiz de 2. Muito bem. Numericamente falando, dá para perceber que esse dá para dividir por esse, ó. 27 por 3 dá 9. Então, agora eu multiplico o que sobrou em cima. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 2 vai dar o quê? 72 π raiz de 2. A unidade de medida é metro. E se é volume, metros cúbicos. É dissertativo, não tem alternativa aí. Ok? Exercício 3. Seguindo aí. Ele diz assim, ó. Um artista plástico construiu uma certa quantidade de massa modeladora. Aliás, desculpa. Um artista plástico construiu com certa quantidade de massa modeladora um cilindro circular reto cujo diâmetro da base mede 24 centímetros e cuja altura mede 15 centímetros. Antes que a massa secasse, ele resolveu transformar aquele cilindro em uma esfera. Ele amassou tudo. E é dado o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Analisando as características das figuras geométricas envolvidas, conclui-se que o raio da esfera, assim construída, é igual a... Então, pelos dados do exercício, ele, a partir de um cilindro, ele construiu uma esfera. Ele só quer saber o tamanho dessa esfera. Porém, a massa é a mesma, o volume é o mesmo. Então, o que podemos entender, tá? Que o volume da esfera é igual ao volume do cilindro, tá? Tenho fórmula para o volume da esfera e tenho fórmula para o volume do cilindro. O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. O volume do cilindro, quando estudamos o cilindro, é a área da base vezes a altura. Mas eu posso lembrar que a área da base é um círculo. Então, ele será o quê? πr ao quadrado h, tá? Então, só que ele deu dados nesse exercício. Ele disse que esse cilindro circular reto, o diâmetro
dele vale 24 e a altura mede 15. Então, se o diâmetro mede 24, o raio é 12, tá? E a altura é 15 do cilindro. Ele quer achar o raio da esfera. Então, agora é só trabalhando, ó. 4/3 de πr ao cubo é igual a π vezes 12 ao quadrado vezes 15. Certo? Quer dizer que eu posso mandar fora esse π, né? Primeira coisa que eu vou fazer. Se o 3 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, ele ficou 4πr ao cubo é igual a 144, que é o 12 ao quadrado, vezes 15, vezes, se o 3 está multiplicando, ele vem para cá. Aliás, se ele está dividindo, ele vem para cá, multiplicando, tá? Agora, o que faço? Se o 4 está multiplicando, passo para cá dividindo. Então, opa, o π sumiu, né? R ao cubo vai ser 144 vezes 15 vezes 3 dividido por 4, tá? Se eu fizer essa multiplicação e essa divisão, eu vou encontrar 1620. Como é ao cubo, eu vou dizer que R é raiz cúbica de 1620. Agora, o que eu faço para achar? Eu fatoro, né? Fatorando esse 1720 e agrupando de 3 em 3, porque é o que eu preciso, eu vou obter 3 ao cubo vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, o 3 cai fora e os outros permanecem, né? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. A raiz cúbica. Então, o raio dessa esfera... Então, é um exercício mais assim, para cálculo numérico mesmo, né? 3 raiz cúbica de 60, que seria a alternativa D. Tranquilo também, ok?